E aí, sobrevivente do isolamento social, eu sou o professor Fábio Costa e vamos dar seguimento aos nossos estudos que foram parados em sala de aula por motivos de força maior. Nós precisamos estar em casa para conter o avanço da pandemia de coronavírus, mas nós não podemos parar nossos estudos. Existe aí o Enem, que vai acontecer, não sabemos se na data ainda prevista pelo Ministério da Educação, mas vai acontecer e nós precisamos seguir o fluxo do nosso ano, tudo bem? Então, aonde foi que nós paramos em sala de aula? Nós paramos no módulo 2, falando sobre movimento uniforme, as características do movimento uniforme. Lembrando, o Enem ele tem a habilidade 20, a habilidade 20 quer que você caracterize a causa e efeito de movimento de objetos, partículas, substâncias ou corpo celeste, tá certo? E então, nesse contexto, nós vamos começar esse nosso estudo do movimento uniforme, primeiramente caracterizando um objeto, um corpo, partícula, que possa estar andando em movimento uniforme. Perceba o movimento desse ciclista. A cada um segundo, há um deslocamento de 6 metros, tudo bem? Então, no primeiro segundo, 6 metros, no segundo segundo, 6 metros, no terceiro segundo, 6 metros. Eu caracterizo esse movimento como sendo um movimento uniforme porque o deslocamento é sempre o mesmo para intervalos de tempos regulares, tá certo? Então, todo movimento que ocorre, durante todo esse movimento, vai ocorrer o quê? A velocidade escalar desse movimento, ela é não nula e ela vai ser sempre constante. Isso vai determinar se um corpo está ou não em movimento uniforme. Um exemplo, quando você está descendo o elevador, não no começo e não no fim, mas durante o movimento, você não tem mudança de velocidade, tá certo? O teu movimento é uniforme. Então isso quer dizer que você sempre andou os mesmos espaços, nos mesmos intervalos de tempo, tudo bem? Para descrever o movimento uniforme, nós temos aqui a função horária do movimento uniforme. Tudo bem? O que essa função horária ela te mostra? Ela te mostra o seguinte. Toda vez que você tem um deslocamento, esse deslocamento ele vai estar vinculado ao quê? A um tempo. Tudo bem? Você tem uma posição. Você se encontra em uma posição e isso depende do tempo, desde que você tenha uma velocidade. Como eu chego a essa função horária? Primeiro, eu vou por onde? Eu vou lá pelo que eu sei sobre velocidade. Tudo bem? Então, presta bem atenção aqui. Então, aqui você tem a velocidade média dos corpos, que é o deslocamento em função do tempo. Tudo bem? Você vai abrir essa fórmula da seguinte maneira. Esse tempo ele vai passar multiplicando e o ΔS vai abrir. Vai ficar posição final menos posição inicial. Tá certo? O tempo também vai ficar tempo final menos o tempo inicial. Só que esse tempo inicial, ele sempre vai ser quanto? Ele sempre vai ser 0. Tudo bem? Por que ele vai ser 0? Porque eu estou utilizando um cronômetro para me guiar nisso. Se eu estou usando um cronômetro, ele começa com o tempo inicial 0, então teremos essa função S igual a S0 mais VT, onde S0 vai ser a posição inicial do corpo, V, a velocidade, que ela é sempre constante, e o T é o tempo que vai determinar a posição final desses corpos. Bora ver uma aplicação disso daí? Antes de falar das aplicações, eu quero te trazer um conceito diferente aqui, tudo bem? Que é o conceito de velocidade relativa. Nós já vimos a velocidade média. A velocidade média ela precisa de quê? De um referencial, tudo bem? Então você vai medir a velocidade, o deslocamento em função ao referencial. E aí você vai obter o valor da velocidade. Só que no caso da relativa, ela tem a ver com um referencial que está móvel. Então, qual é a velocidade desse carro amarelo em relação ao azul ou do azul em relação ao amarelo? Eles vão ter a mesma velocidade em relação a um ou outro, apesar de poder ter uma velocidade diferente em relação a um outro referencial. Então, como é que eu vou obter isso? Esse carro amarelo está indo no mesmo sentido, em sentido contrário ao carro azul. Ele está se encontrando com o carro azul. Tudo bem? Então, no momento em que você tem dois corpos que se movem em sentidos opostos, seja na aproximação ou seja no afastamento, você vai ter uma soma. V1 mais V2. Tudo bem? Fábio, mas com vetor isso não acontece. Com o vetor sentidos opostos, eu subtraio. Só que a velocidade relativa ela não é um vetor.
A velocidade relativa é uma velocidade escalar, tá certo? Nesse caso aqui, ó, sentidos opostos, eu também vou somar. Mas nesse caso aqui, é necessário que você, no seu material, faça uma correção. Não é V1 mais V2, é V1 menos V2. Quando os corpos andam no mesmo sentido, essa velocidade relativa ela vai ser o resultado de uma subtração das velocidades. Tá tudo bem? E aí sim, agora vamos falar da aplicação disso de forma gráfica. Nós temos dois tipos de gráfico que precisamos analisar. O primeiro gráfico é o gráfico do espaço em função do tempo. No gráfico do espaço em função do tempo, eu tenho 3 locais onde eu posso colocar meu objeto como posição inicial. Ele pode estar antes da origem, ele pode estar na origem ou ele pode estar após a origem. Nós falamos em sala um exemplo de um carro que parte antes do entroncamento e depois do entroncamento, tomando o entroncamento como origem das trajetórias, no marco zero, onde você tem a placa lá, 0 km. Tudo bem? Então, observem os dois gráficos. No primeiro gráfico, você tem após a origem e o espaço final maior que o inicial. No segundo gráfico, após a origem e o espaço final é menor do que o inicial. Nesse primeiro caso aqui, eu estou me distanciando do referencial. O meu movimento ele é caracterizado como um movimento uniforme progressivo. No segundo caso, eu estou me aproximando do referencial. Então, ele é um movimento uniforme retrógrado. Aqui eu estou no referencial e me distancio. Aqui eu estou antes do referencial. E bem aqui, ó, perceba, eu cruzei com o referencial. Na hora que eu passei aqui na frente, minha posição era 0. Eu posso ter o tempo que demoro para chegar no meu marco zero. Aqui ele está no marco zero e só tende a ir para o outro lado da reta. Tudo bem? E para mais longe ainda desse cara. E aqui é a mesma coisa. Nesse caso, eu estou voltando nos pontos da minha trajetória, então ele é retrógrado. Certo? O outro gráfico que nós temos é a velocidade em função do tempo. Quando a minha velocidade é positiva, o meu movimento é retrógrado, a minha linha ela é horizontal, porque a velocidade é constante, mas ela é acima do eixo do tempo. Quando é retrógrado, é abaixo do eixo do tempo. Tudo bem? Porque é uma velocidade negativa, porém constante. Tudo certo? E propriedades gráficas, para finalizar essa aula introdutória. As propriedades gráficas são o seguinte. Geralmente em cinemática eu obtenho uma informação ou pela tangente do gráfico ou pela área do gráfico. Se eu tenho a função V em função do tempo, a área do gráfico vai ser o próprio deslocamento. Só que no meu caso eu tenho um V constante. Então a única área que eu preciso saber é a área do quadrado ou a área do retângulo, que nesse caso é base vezes altura. Não há situações de um triângulo nesse primeiro momento, que é o movimento uniforme, porque a velocidade ela é constante, ou seja, o máximo que eu vou ter vai ser um quadrado ou um retângulo. Se esse quadrado se formar acima da linha do tempo, o meu movimento é progressivo. Se o quadrado se formar abaixo da linha do tempo, ele é retrógrado. Não vai te esquecer disso, tudo bem? Então, a gente vai ficar por aqui nessa primeira aula. Na próxima aula, a gente vai resolver alguns exercícios e também trataremos sobre o movimento uniformemente variado, tá beleza? Então, olha, fica ligado que na quarta-feira, primeiro ano, toda quarta-feira, às 6 horas, nós temos a nossa reunião através do Zoom, tá certo? Então, não vai te esquecer, já deve estar no teu grupo, o link da sala e não perde, tudo bem? Porque é o momento que nós vamos ter esse retorno. Eu coloquei essa aula para você, eu coloquei já no portal os exercícios, eu estou tendo o retorno dos exercícios, eu vou liberar a correção para vocês, mas eu também vou resolver essas questões com vocês. Tá, beleza? E na quarta-feira eu vou poder, ou não só falar, mas ouvir de vocês quais foram as dificuldades. Tá, beleza? Então, encerramos hoje por aqui e fique em casa e fique estudando, pai.